Olha, a diretoria do Corinthians surpreendeu a todos e anunciou uma renovação com o meia Rodrigo Garro. Por quê, Chico? Se ele já tinha contrato até 2027. Bom, a questão é que o Rodrigo Garro, ele chega, obviamente, no início da temporada, ele tem 8 meses aí de contrato com o Corinthians apenas, contrato que ia até o fim de 2027, mas o Rodrigo Garro começou a se destacar muito, né? E o futebol é muito louco, né? Porque ele permite essas coisas, né? Quando você começa a dar resposta dentro de campo, você costuma ser valorizado. Só que o Rodrigo Garro, em termos salariais, até por ser um jogador argentino, e a Argentina, economicamente, ela fica muito abaixo do Brasil, o Brasil paga salários assim muito maiores do que qualquer outro país sul-americano, ele veio numa condição em que ele não ganhava o teto, ou nem perto do teto salarial. Então tem muitos jogadores do Corinthians que ganham, mas assim, muito mais do que o Rodrigo Garro. Um exemplo é o Igor Coronado, o outro é o Yuri Alberto, por exemplo, que esse até se justifica, né, pela maneira como ele chegou, pela forma como o Corinthians teve que adquirir ele em definitivo do Zenit naquela época, né, entregando vários jogadores da base, muito jovem, valorizado. O Igor Coronado, por exemplo, não é nem titular do time, e o Rodrigo Garro entrega muito mais hoje, começou a ganhar o carinho do torcedor pela forma como ele se entrega nas partidas, ele realmente entendeu o que é jogar no Corinthians, e assim, dá pra ver que ele tem a cara do clube mesmo, né? Então a diretoria se mexeu, porque houve um assédio do River Plate para tentar levar o jogador nessa janela, e com o salário sendo menor do que, digamos, o teto salarial do Corinthians, daqui a pouco o jogador poderia ficar descontente, né? Há uma pressão, né, do staff do atleta, do tipo, poxa vida, daqui a pouco você não está sendo valorizado aqui onde você está rendendo, é o camisa 10, é o craque do time, a gente pode acabar negociando o Rodrigo Garro, que é jovem jogador e tem muita capacidade, muito talento e tudo mais. O que a diretoria faz? E aí a gente precisa reconhecer, isso é um acerto, puxa o jogador, estamos formalizando um novo contrato, mudando a multa rescisória, dando um aumento, valorizando o cara para que ele fique aqui mais tranquilo, confortável e receba esse reconhecimento, né, que é do torcedor, mas que também é do clube. Então, extensão do contrato até o fim de 2028, porque aí você muda o molde do contrato, né, a multa rescisória de 100 milhões de euros, um negócio, né, que os caras jogam lá para cima para poder negociar, numa garantia, numa proteção que o clube tem com o jogador e um aumento salarial para que ele possa, enfim, ter mais tranquilidade. O Rodrigo Garro, que vem caindo nas graças do torcedor e nesses últimos jogos aí, mesmo quando ele entrou nos minutos finais, por exemplo, do jogo contra o Grêmio, só para bater a penalidade, nos poucos minutos que ele estava em campo, ele quase resolveu o jogo no tempo normal, porque ele é um cara que tem o chute a média distância, ele é um cara que tem a assistência, e ele é um cara que não para de correr, né? E isso o torcedor valoriza muito. O clube está valorizando além do torcedor, isso eu acho muito importante. Foi a notícia desse sábado, a renovação de contrato com o Rodrigo Garro.